volta com Falando Nisso. Olha, o assunto é sério aqui hoje. Racismo, discriminação, difamação, quebra de privacidade, apologia ao crime, pedofilia. Como se proteger desses cybercrimes, os crimes virtuais? Quem tira aqui as nossas dúvidas hoje é o advogado Ângelo Carboni. E já, aliás, agora a gente já tem uma participação ao vivo pelo Facebook. É isso, tem Lucas? Sim, Dani. É o Wesley Quintino. Boa tarde, Wesley. Conta pra gente um pouquinho do que aconteceu com você para o doutor Ângelo te ajudar. Vamos lá. Boa tarde, gente. Falando isso, tudo bem? Aconteceu comigo o seguinte: há 2 semanas eu venho recebendo ameaças via aplicativos de redes sociais. Uma pessoa está usando minha foto, meu sobrenome, não só meu, como de conhecidos meus também, e divulgando certas fotos minhas pessoais. Entre aspas, eu acabei descobrindo quem é a pessoa. Porque a pessoa, o modo dela escrever, eu tive a ideia de ser uma pessoa e consegui a confirmação. Ela deu em cima, como se passando por mim, deu em cima de um amigo meu e a pessoa passou o número dela para mim. E na minha agenda apareceu o número da pessoa, uma falha da pessoa em si. Agora, uma pergunta: eu sabendo quem é, qual a atitude que eu tenho que tomar? Perfeito. Porque a pessoa não só me discriminou, inventou certas coisas que não são verdade, sujando meu nome. Perfeito. E se passou por ele, vazou fotos que eram dele, que não eram da pessoa, então eram dele, e ele se sente muito mal por isso. O que ele pode fazer? Vai enquadrar em calúnia, em ameaça, tá certo? Isso daí tem que ser feito rapidamente. Você tem que pegar e contar, como você está contando para mim aqui, você tem que escrever para o Ministério Público. O Ministério Público aqui da cidade, qual é a tua cidade? São José dos Campos. São José dos Campos. Aqui de São José. Então, é o Ministério Público do Estado de São José dos Campos. Aí você põe teu nome, conta direitinho, a autoria é conhecida, você já vai dar o nome dele, tira todas as cópias que você tem, que você conseguiu, junta no processo e já vai lá e protocola no Ministério Público. É um protocolo comum, é uma portinha, você vai lá e entrega. O legal é que uma pessoa capaz, ela já vai analisar aquilo tudo, um promotor de justiça, e vai mandar isso para o juiz. E no outro dia, você já tem um print da informação de para onde que está indo esse processo teu, qual a delegacia. Então você não tem que se preocupar com competência, você não tem que enquadrar que são diversos crimes que esse cara vai responder, pelo menos uns 3, a pena aí vai de 2 a 4 anos. Chega a ser preso, então? Pode chegar? Pode ser. E uma coisa mais importante ainda, você vai abrir uma ação indenizatória no juizado de pequenas causas. Então você vai lá, conta para eles direitinho, eles tomam a termo, não precisa levar advogado, não. Você conta e junta aquele BO que você abriu, aquela representação para o Ministério Público. Com isso, daqui 15 dias ele vai ser intimado e vai ter que vir aqui prestar conta, não só no crime, como no civil. Perfeito. Só saber do Wesley. Wesley, você tirou print dessas conversas, você tem isso guardado com você? Deve ter tudo isso daí, tudo guardado. Tem tudo. Tenho tudo. Até ontem eu recebi um telefonema, né, de um amigo meu daqui de São José, que a pessoa continuou divulgando fotos. Você põe ele como testemunha, põe embaixo. Você não é o Wesley, entendeu? Sim. E continua aí, só não parou. E eu sei quem é a pessoa. Você sabe quem é a pessoa. Agora, o juiz, tanto no crime como no civil, vai soltar uma liminar e vai impedir que ele continue fazendo isso, vai mandar bloquear. É facinho. Olha, o que você tem que fazer é tocar as caras como você está fazendo, e eu dou os parabéns para você, porque tem muita gente que fica com vergonha e não enfia as caras. Você está enfiando e faz mesmo. Se tiver dúvida, passa lá no meu e-mail, eles informam para você. Eu te dou certinho como é que você vai dar entrada nesse processo aqui. E não precisa de advogado, não precisa de nada. Perfeito. E esse sujeito vai parar de te infernizar e provavelmente de outras pessoas também. Muito obrigado, Wesley, pela coragem, por participar aqui no programa. A gente agradece mesmo. Junta essas testemunhas, junta essas provas e corre atrás do teu direito, porque isso não se faz com ninguém. Obrigado, viu, Wesley? Tchau. Tchau, querido. Boa tarde. Estou com um caso aqui, doutor, que envolve família. A gente pode até já sentar, mas fala o seguinte aqui, ó, que a filha dessa pessoa mais velha saiu de casa em 2006, dizendo que queria liberdade. Mas agora vive difamando a mãe no Facebook. Então ela quer saber se realmente isso pode ser feito alguma coisa contra a filha, porque ela diz que até em médico ela está tendo que ir por causa disso. De verdade, com um filho é difícil a situação. Mas é uma ação civil pedindo para o juiz intimar essa moça a se abster de continuar falando mal da mãe dela, sob pena de uma multa, pena de desobediência e pena de abertura de um procedimento criminal. É triste isso daí. O bom era a mãe conversar com essa filha e tentar virar essa situação. O problema dela querer ter a vida dela não quer dizer que ela tem que importunar a mãe dela. Mas isso é bastante solucionável. Procura o promotor de justiça aqui da comarca, que ele vai ajeitar
explicar isso daí rapidinho para você, viu? Perfeito. Então não é difícil. A verdade é que a gente tem que sair dessa zona de conforto, até do medo, e enfrentar isso de frente. Exatamente, tem que enfrentar. Eu tenho uma pergunta aqui do Facebook do Tiago Elias, de São José dos Campos. Ele pergunta: se alguém fizer uma difamação ou uma ofensa contra a gente pela internet, quais devem ser os primeiros passos, né? A gente já ouviu até algumas dicas que o senhor deu aqui pro Wesley. O mais importante é pegar o máximo de prova que você tem, o máximo, e ir na delegacia. Eu preferi ir para o Ministério Público, que é mais rápido. Ele já faz a triagem, já manda para a delegacia, e o importante é que eles fiscalizam a atuação da delegacia. Vocês sabem que a delegacia tem problema sério. Às vezes você chega lá para fazer um BO desse, tem lá um flagrante, tem um crime de morte, tem uma situação terrível, eles pedem para você voltar mais tarde. Você pedindo pelo Ministério Público, o Ministério Público manda para a delegacia certa, já enquadra o sujeito em 2 ou 3 ou 4 tipos de tipificações, coisa que você não sabe. É só você contar direitinho o que está acontecendo e rapidamente é solucionado tudo aí. Daqui a pouquinho o doutor Ângelo vai dar dicas para também a gente evitar certos problemas, que nem esse amigo aqui, ele disse que fez sexo virtual e a garota de programa está ameaçando ele. Caso ele não dê para ela o dinheiro, que isso vai ser divulgado. Então, daqui a pouquinho, o doutor Ângelo dá pra gente dicas, pra gente se proteger também, que é tão importante, Dani. Exatamente. A gente muda um pouquinho de assunto. Olha, um torcedor do Corinthians morreu depois de ser espancado por santistas na região metropolitana de São Paulo. Em Belo Horizonte, câmeras de segurança flagraram um confronto entre cruzeirenses e rivais do Galo. Continuam as brigas no futebol, né, Lucas? Que vergonha. Pois é, sabe o que eu percebo, Dani? É que primeiro é tratado como... Até a imprensa faz isso, né? A gente comenta de torcidas, mas são indivíduos que cada um ele é responsável por si. E eu quero até já puxar um pouquinho para o doutor Ângelo sobre isso. Foi constatado que essas brigas foram marcadas pela internet também. Como que, de repente, pode ser feito alguma coisa para proteger o cidadão de bem e como que, de repente, deveria se agir com um indivíduo que participa dessa torcida. Porque não são todos que torcem pelo time que estão envolvidos nisso. Claro, mas o grande problema aí, de verdade, essas torcidas aí, a gente não sabe de onde que nasceu isso daqui. A intenção delas, realmente, é fazer briga, matar a gente. Eu já estive lá no Palmeiras muitas vezes, eu já vi em Minas Gerais gente morrer, eu já vi, coitado de torcedor lá que entra nesse rolo aí, morre alguém e pega 22 anos de cadeia. O conselho que eu dou para vocês é não se meter com isso. Essas coisas da internet, a polícia está em cima, está verificando, eles vão lá e prendem todo mundo. Você vê que desgraça aí, todo mundo algemado, um monte de torcedor que vai lá para se divertir e sai numa situação como essa. O melhor é não ir, viu? O melhor é ficar de olho, assistir na TV em casa lá, um canal aberto, porque vocês vão acabar numa situação muito ruim. Às vezes, os que batem somem e deixam você na mão lá e você fica preso uma semana, um mês. É muito triste. E o mais triste de tudo é que você acabou de falar, melhor não ir, né? A gente comentou ontem. Eles vão soltando essas pessoas, porque de 11 lá em Minas, de 11, 9 foram liberados. E em São Paulo, de 11, somente 6 e teve morte. Vão responder aí por esse homicídio. Então, são pessoas que são soltas, aí a gente, cidadão de bem, acaba ficando preso. Cárcere em casa, porque a gente não pode ir num jogo de futebol. Não vai, mas é melhor ele leva a criança, morre junto. Lá, Deus me livre. Vocês não sabem o que é um jogo de futebol. Sai fora disso. É triste demais mesmo, mas é uma realidade que é dura de se viver, mas a gente tem que enfrentar também, Dani. Exatamente. Olha, aqui no próximo bloco você confere uma operação da Polícia Federal contra irregularidades em frigoríficos que prendeu o ex-presidente da BRF Foods. E agora, aquele momento que a gente ama aqui, que é de receber os recadinhos que chegam no nosso WhatsApp. Olha só que coisa mais linda! Oi, Dani. Oi, Luquinha. Eu e minha mãe amamos vocês dois. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios